Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Guilherme, eu sou professor de Biologia. É um prazer enorme estar aqui com vocês nesse momento e eu queria avisá-los de que essa aula que você está assistindo é a segunda aula sobre sistema digestório. No primeiro momento a gente já tratou de anatomia desse sistema, falamos também sobre o processo de digestão mecânica que ocorre por meio da ação dos seus dentes. E se você não assistiu essa primeira aula, eu acho bem legal que você faça isso, clique no card aqui em cima e caso você já tenha assistido, o seu lugar é aqui, vem comigo. Vamos falar então daquilo que certamente é a parte mais importante do teu sistema digestório, a compreensão a respeito da digestão química ou digestão enzimática que ocorre lá dentro. Por que, prof, essa é a parte mais importante? Você tem que lembrar que sistema digestório faz digestão, e digestão é quebra. Quebra do quê, professor? Quebra do alimento. A principal forma de você fragmentar o alimento, de quebrar esse alimento, é por meio de enzimas, é por uma ação química. Então, quando você está estudando este assunto dentro da digestão, você está compreendendo de fato a fisiologia desse sistema. E por isso que isto é mais relevante. Tá? É por isso que esse assunto é o mais cobrado do sistema digestório numa prova de vestibular ou na prova do Enem, beleza? Então vamos tratar da digestão em cada uma das regiões do nosso corpo. E antes da gente começar, eu queria que você pegasse papel, caneta e anotasse 4 coisas importantes a respeito do estudo da fisiologia do sistema digestório. Sempre que você vai estudar a digestão, você tem que ter em mente 4 coisinhas. A primeira, aonde está ocorrendo essa digestão? É na boca? Massa? É no estômago? É no duodeno? É sei lá onde? Beleza. Em que região está ocorrendo? Segundo, você tem que saber sempre o que é que está sendo digerido. Então você sabe aonde e depois tem que saber o que é que está sendo digerido. No caso da boca, a gente tem digestão parcial do amido. Massa, é importante você saber isso. Em terceiro lugar, você tem que saber quem é que está fazendo essa digestão do amido, ou seja, qual é a enzima que está agindo sobre esse composto, beleza? Onde, o que e quem está digerindo. E a quarta característica, a quarta informação que você tem que saber é em que pH essa enzima está trabalhando. Em cada uma das regiões do nosso sistema digestório, nós vamos ter conjuntos enzimáticos diferentes e cada uma dessas enzimas trabalha em pHs diferentes. Isso é super explorado numa prova de vestibular. Beleza? Tenha em mente essas 4 coisas sempre. Então vamos falar da digestão que ocorre lá na boca. Olha só, eu desenhei para vocês mais uma vez, né? Na aula passada já havia desenhado isso para vocês, mas eu desenhei então a boca, desenhei a língua lá dentro, e agora a gente vai dar uma atenção para essas glândulas que nós temos aqui. A gente tem 3 conjuntos de glândulas salivares. As glândulas parótidas, que ficam mais ou menos aqui na linha do lóbulo da sua orelha, mais ou menos nessa região. São glândulas grandes que secretam grande quantidade de saliva. Aí você tem as glândulas sublinguais, que obviamente ficam embaixo da sua língua. E nós temos as glândulas submandibulares ou submaxilares, não está errado chamar dessa forma também, que ficam aqui embaixo, aqui na parte inferior, assim, na parte terminal da sua mandíbula. Beleza? Ou, perdão, na terminal não, nessa dobrinha aqui da mandíbula, perfeito? Então você tem a glândula parótida, aqui, tem a glândula sublingual e a submandibular. Essas glândulas, em conjunto, vão liberar um composto chamado saliva. Inclusive, quando você vai no dentista, que você tem, às vezes, um procedimento mais longo para ser feito, num dente ou alguma coisa assim, os dentistas, para não ter a saliva atrapalhando o procedimento, eles pegam uns tubinhos, mais ou menos do tamanho desse giz aqui, uns tubinhos de algodão e enfiam lá na sua boca, justamente nos canais de secreção de saliva. Enfiam debaixo da sua língua, enfiam lá no fundo e enfiam em cima. Colocam lá e tranca a saliva. Claro, por motivos óbvios, né? Beleza. Essas glândulas que vocês estão enxergando vão liberar um composto chamado saliva. E muita gente acha que a saliva é simplesmente uma aguinha. E não é verdade. A saliva é composto quase totalmente de água, 99, alguma coisa por cento dela é água, mas a gente tem lá na saliva alguns íons, né, sais que se dissociaram, a gente tem também glicoproteínas que funcionam como estabilizantes da saliva, existem substâncias que atuam no tamponamento da saliva, ou seja, mantém o pH com baixa variação, isso é importante para a saliva funcionar bem, mas lá na saliva tem um componente que é super importante e esse você não pode esquecer, que é uma enzima. Que enzima é essa, professor? Uma enzima denominada pitialina. Vamos colocar aqui, ó, na saliva nós temos uma enzima chamada de pitialina.
Perfeito. Cuidado, porque às vezes essa pitialina é chamada também de amilase salivar. É legal que você anote aí no seu caderno. Amilase salivar. E aí eu já vou dar uma dica para vocês. Toda vez que você vê aí o sufixo ase na biologia, você pode ter certeza, a gente está falando de enzimas, tá? Então, normalmente enzimas vão receber os nomes associando o seu substrato mais ase. No caso, qual que é o substrato da pitialina? Ou seja, onde é que ela vai agir? No amido. Então ela pode ser chamada também de uma amilase. Perfeito? Poderia ser uma protease, uma lipase, a gente vai falar desses compostos depois. Mas essa pitialina, gente, ela vai agir sobre o amido que a gente tem em origem lá nas sementes, né? E das farinhas, obviamente, porque farinhas vêm de sementes, mas também em raízes, como a mandioca, o aipim, né? A batata, que é um caule. Beleza. Essa pitialina, ela vai agir no amido e ela vai promover a quebra desse amido, a digestão desse amido. É uma digestão completa do amido? Não. Lembra que o amido nada mais é do que várias e várias glicoses unidas por ligações glicosídicas. Imagine que você tem uma cadeia com várias e várias e várias glicoses. O que a pitialina faz? Ela vai quebrando algumas dessas ligações glicosídicas e vai formando compostos menores do que o amido. Vai como se fosse picotando ele. Que compostos são esses, professor? As maltoses, que são disacarídeos, você estuda na parte lá de bioquímica, e a gente tem também um composto chamado de dextrose, ou dextrinas, perdão. Tá? Beleza? As maltoses e as dextrinas, que são polissacarídeos de cadeias um pouco menores do que do amido. Então a pitialina quebra o amido, que é importantíssimo e imprescindível que vocês saibam também. A ação da pitialina depende de um pH bastante específico. É comum a gente ver em material didático, às vezes em prova de vestibular, dizendo assim, ó, a saliva permite a ação da pitialina em pH neutro. É certo, professor? É certo dizer que é pH neutro, mas esse pH ele varia de 6,7 a 6,9. Esse é o pH ideal para a ação da pitialina. Usualmente, como varia de 6,7 a 6,9, a gente coloca que o pH ideal para o funcionamento da pitialina fica em aproximadamente 6,8, tá? Então, pH de aproximadamente 6,8. Senhor, não é não é bem neutro. É quase neutro. Se aparecer lá no seu vestibular com um pH neutro, pode marcar sem medo de ser feliz. Mas ele é 6,8 especificamente. Beleza? Massa. Passando então de todo o processo de mastigação que você assistiu lá na primeira aula e a insalivação que você está vendo agora, aquilo que se chamava de alimento não é mais alimento. Ele passa a se chamar bolo alimentar. E qual a diferença mesmo, professor? O bolo alimentar é o alimento mastigado e ensalivado. Esse bolo alimentar agora vai ser deglutido. A tua língua vai fazer um movimento de retração, vai para trás. E com a ajuda da faringe, que é a região da sua garganta, desculpe, você vai engolir o seu alimento. Então, para a faringe, nós temos a função de deglutição. Importantíssimo, né? Imprescindível. Você vai engolir o seu alimento. Passou da região da faringe, que depois a gente vai estudar ela melhor no sistema respiratório, falando que ela tem duas funções, passar ar e alimento, mas passando a região da faringe, nós temos a região do esôfago. O esôfago nada mais é do que um cano musculoso, que vai empurrando o alimento para baixo. A partir do seu esôfago, vai se iniciar aquilo que a gente chama de movimento peristáltico. E esse movimento peristáltico acompanha todo o teu tubo digestivo, do esôfago até chegar no ânus. O último movimento peristáltico que você tem no reto provoca a defecação. Beleza, mas tudo isso é movimento peristáltico. Professor, como é que eu defino esse movimento? É um movimento ondulatório, que é promovido por musculatura circular, que empurra o alimento para baixo, ou o resultante do alimento, no caso aqui o bolo alimentar, tá? Mas beleza, vai empurrando esse alimento para baixo. Coloca aí, movimento peristáltico. Beleza? Às vezes os alunos se perguntam, professor, o movimento peristáltico é sempre para baixo? Ele é sempre em direção ao orifício de saída, tá? Por exemplo, aqui no intestino grosso ele vai subir, vai vir para cá, depois vai descer, mas é sempre em direção ao fim, beleza? Professor, mas não pode ter movimento peristáltico ao contrário? Nunca.
Mas e quando a gente, por exemplo, regurgita, quando a gente vomita, o movimento peristáltico não é ao contrário? A gente não vomita por movimento peristáltico, porque o movimento peristáltico é um movimento lento, devagarinho, pausado, ondulatório. Inclusive, o bolo alimentar demora cerca de 10 segundos para percorrer todo o seu esôfago. É um movimento lento. Se a gente vomitasse por movimento peristáltico, ao contrário, seria um vômito assim, tipo... Bo, bo, bo. E a gente não faz assim, a gente faz... Blé, né? E isso não ocorre por peristaltismo. O vômito é causado por uma contração na musculatura abdominal e contração do intestino e do estômago. Então, o estômago fecha e aí isso provoca o refluxo em força daquilo que está te fazendo mal. Mas beleza, vamos continuar falando sobre o movimento peristáltico. Isso que você está enxergando, que está sendo empurrado para baixo, agora a gente chama de bolo alimentar. E este bolo alimentar que está sendo empurrado devagarinho para baixo, uma hora ele vai cair nesse saco chamado de estômago. Então o esôfago vem por aqui e vai cair lá no estômago. O que é legal você entender? Eu acho que você já sabe que o estômago contém um líquido ácido lá dentro. Lá dentro a gente tem um pH extremamente ácido. Para o estômago proteger o esôfago, que vem lá de cima, e o intestino, que vem depois, ele fecha as suas extremidades. Tanto essa parte de cima quanto essa parte de baixo, quando o bolo alimentar cai, ela é fechada. E para isso acontecer, nós temos musculaturas circulares, que uma vez a gente chamava de válvulas, mas hoje, propriamente, a gente chama de esfíncter. O que é um esfíncter, professor? É um músculo circular. Esse esfíncter que você tem aqui em cima, que vai fechar o teu estômago na parte de cima, ele fica do ladinho da região do seu coração. Então a gente chama este esfíncter de cárdia. Beleza? Ou esfíncter cárdico. Cuidado para não colocar cardíaco. Cardíaco é relacionado ao coração. Aqui ele está do ladinho do coração, ele não é parte do coração, beleza? E o outro esfíncter que a gente tem aqui embaixo, esse outro músculo circular que vai fechar o seu estômago, a gente vai chamar de esfíncter pilórico ou simplesmente piloro. Beleza. Caiu o bolo alimentar aqui dentro, vai fechar em cima, vai fechar embaixo e a partir desse momento a gente inicia já uma segunda etapa de digestão química. Primeiro foi lá na boca, agora viemos ao estômago. A parede estomacal, pessoal, ela é cheia de células secretoras. E essas células secretoras, elas são capazes de secretar principalmente 3 coisinhas diferentes. Então, olha só, você tem células secretoras e essas células secretoras são as células principais ou as células parietais. E depois a gente vai falar de um outro tipo de secreção, você vai me ajudar a entender isso aí. Olha só. Então, as células secretoras principais, elas vão secretar um composto chamado de pepsinogênio. E o que é esse pepsinogênio? É uma enzima também, só que é uma enzima inativa, ela não funciona. Beleza? Vamos colocar aqui, ó, pepsinogênio, ela é uma enzima inativa. Ela não está funcionando. Professor, por que o estômago libera uma enzima que não está funcionando? Você já vai entender. Quando você tem a atividade estomacal iniciada, além da secreção de pepsinogênio, você é estimulado por uma questão hormonal, que a gente vai tratar na última aula sobre o sistema digestório, você é estimulado a começar a trabalhar com as células parietais. Essas células parietais, elas vão liberar um outro composto que é fundamental para a digestão, que é um composto chamado HCl, que com certeza vocês conhecem, o ácido clorídrico. O ácido clorídrico é liberado lá dentro? Isso mesmo. Esse ácido clorídrico lá dentro do estômago, a gente pode chamar também de ácido gástrico, ou pode chamar de ácido estomacal, é o ácido clorídrico. Quando, pessoal, as células parietais secretam o HCl, o ambiente estomacal vai ter uma queda brusca de pH. E esse pH vai ser elevado a algo próximo de 2. Então, o pH estomacal fica mais ou menos em 2. E aí, prof, com o pH em 2, esse composto chamado pepsinogênio, que é uma enzima inativa, se transforma numa enzima ativa, chamada de pepsina. Beleza? Então a enzima pepsina, que vamos colocar aqui, ela é ativa,
ela é formada a partir de um pepsinogênio que se transforma, ele vai mudar o formato dele em função de um pH ácido, beleza? E aí eu quero que você pense um pouquinho comigo. Pepsina te remete a alguma coisa, né? Sim, professor, a Pepsi. Tem alguma coisa a ver? Gente, a pepsina foi a primeira enzima do nosso sistema digestório a ser descoberta, quando a gente começou a estudar isso, tá? E a gente não sabia da existência das outras enzimas, até suspeitava delas, mas ela foi a primeira. Pepsi, essa palavra do grego, remete-nos à digestão. Então, Pepsi quer dizer digestão. O refrigerante Pepsi, lá quando ele foi fabricado, na época em que ele foi fabricado, ele não era para ser um refrigerante, ele era um xarope. Um xarope para quê? Um xarope digestivo. Esse xarope digestivo, ele tinha um sabor bem agradável, eles resolveram adicionar noz de cola, gaseificar e hoje se transformou num refrigerante. Mas no passado, eu acho, final do século XIX já, a gente já tinha esse xarope chamado de Pepsi, que tinha função digestiva. O que a pepsina faz? Ela atua sobre proteínas. Vocês acabaram de ver que o amido são cadeias de glicoses unidas por ligações glicosídicas, que vão sendo quebradas. A proteína é bem parecida, só que ela é formada por aminoácidos que são unidos por ligações peptídicas. A pepsina rompe essas ligações peptídicas das proteínas. E daí, prof, vamos colocar aqui, ó. Pepsina atua sobre proteínas e vai quebrando essas ligações, gerando aquilo que nós chamamos de peptonas. O que são peptonas? Cadeias de aminoácidos formados a partir da degradação das proteínas. E é isso que a pepsina vai fazer. Agora tem um detalhe bastante importante com relação a esse assunto. Proteína, você sabe muito bem que a gente adquire principalmente de produtos de origem animal, especialmente da carne. Você come carne, beleza. Se você não come também, tudo bem. Só que a carne, talvez você esqueça, mas ela é um músculo. Carne é músculo. Músculo do boi, músculo do porco, músculo da ave. E uma coisa interessante é que a tua parede estomacal também é músculo, você tem uma musculatura estomacal. E uma coisa bem curiosa a respeito disso é pensar o seguinte: professor, por que a pepsina, que degrada as proteínas do músculo do boi, não degradam as proteínas da musculatura do próprio estômago? E aí vem a terceira atividade secretora do seu estômago. Além de ele fazer a secreção de pepsinogênio, além de ele fazer a secreção do HCl, ele vai fazer a secreção de um muco, uma glicoproteína. Essa glicoproteína protege a parede estomacal da ação da enzima pepsina. Então vamos colocar aqui, existe secreção de muco. Toda vez que você tiver alguma agressão a esse muco, que pode ser uma agressão bacteriana, por exemplo, existe uma bactériazinha chamada Helicobacter pylori, que ela degrada esse muco aqui, aí você vai ter a ação do ácido clorídrico na parede estomacal, você vai ter a ação da pepsina na parede estomacal, e isso vai te causando uma queimação, e essa queimação evolui para uma ferida, que a gente chama de úlcera, e pode trazer complicações ainda piores do que essa ferida, resultando até em câncer estomacal. Beleza? Então esse muco é super importante como um protetor do próprio estômago contra ele mesmo. Beleza? Massa, né? Pessoal, para a gente concluir essa parte de estômago, eu falei da principal enzima chamada pepsina, mas existe uma outra que eu quero que vocês anotem. Quando você está em fase ainda de lactação, que você é um baby que se alimenta exclusivamente de leite, para você fazer com que o leite fique mais tempo sendo digerido lá no seu estômago, porque imagine, uma substância líquida ela passa quase que direto aqui, né? O leite ele precisa de mais tempo de digestão. Então a gente vai coagular as proteínas do leite. E existe para isso uma enzima. Vamos colocar aqui, ó, enzima chamada de renina. A renina é uma enzima que promove a coagulação da proteína do leite. Cuidado! As pessoas acham que a proteína do leite é a lactose, mas não é. A proteína do leite se chama caseína. E eu quero que vocês anotem aí que essa enzima renina promove, vamos desenhar, escrever em azul, coagulação da caseína. E o que seria essa coagulação?
ela vai fazer uma espécie de um queijo, tá? O leite cai lá dentro, a parte líquida vai se separar da parte sólida. A parte sólida vai ficar lá no estômago, sendo digerida devagarinho por ação dessa enzima chamada de renina. Quando a gente fica mais velho, a gente perde a capacidade de manter a produção de renina e aí o leite vai ser uma digestão um pouquinho diferente, beleza? Massa? Lembrem, por favor, disso. A gente vai apagar esse quadro e vamos continuar falando sobre digestão já na sequência. Até logo. Pessoal, então vamos concluir a compreensão aí da digestão química. A gente já falou lá da digestão mecânica, que ocorre por ação dos dentes na boca, e aí junto com essa ação mecânica, você lembra, a gente tem a ensalivação. A ensalivação é importante porque junto da saliva você tem uma enzima chamada pitialina, e a pitialina degrada o amido parcialmente lá na boca. Aí você vai engolir aquele alimento ensalivado e ele passa a não se chamar mais alimento, ele se chama bolo alimentar. O bolo alimentar é conduzido até a região do seu estômago, onde a gente teve a segunda parte da nossa aula, falando lá da ação da pepsina, degradando parcialmente as proteínas e tudo mais. Uma coisa que eu não mencionei para vocês é o seguinte, aquele alimento que se chamava bolo alimentar, após sofrer a ação química do seu estômago, ele vai se chamar agora de quimo, tá? Então o alimento vira bolo alimentar e depois vira o quimo lá no seu estômago. E esse quimo, por estar em meio a um ambiente muito ácido, é ácido. E esse quimo vai saindo devagarinho para dentro do início do seu intestino delgado. O início do intestino delgado a gente vai chamar de duodeno. Início quanto, professor? O intestino delgado ele tem uns 7 metros de comprimento. Os primeiros 15, 20 centímetros a gente vai chamar de duodeno. Um detalhe importante a respeito do duodeno é que ele não possui aquela camada protetora de muco que o estômago tem. Então, o estômago tem que tomar muito cuidado nesse sentido para não liberar grandes quantidades de quimo para o duodeno, senão ele vai começar a se queimar. A gente vai ter lesões de duodeno. Então, a válvula, que a gente chama de esfíncter, na verdade, esfíncter pilórico aqui, ele vai abrindo bem devagarinho. Ele abre como se fosse liberando gota a gota desse quimo. É como se fosse um conta-gotas mesmo. E o quimo vai escorrendo devagarinho para dentro do duodeno e dá tempo dele se preparar para a digestão que vem na sequência. O que é importante você sacar? À medida que as paredes do início do duodeno percebem substâncias ácidas chegando, a gente vai ter um estímulo à ação do pâncreas. O pâncreas vai liberar um caldo cheio de enzimas e um composto chamado bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio tem como função neutralizar a acidez que está chegando lá do estômago. O bicarbonato de sódio, na verdade, não vai deixar o ambiente neutro, ele vai deixar o pH em mais ou menos aproximadamente 8,2. Então a gente tem um jato de bicarbonato de sódio para dentro do duodeno. Isso faz com que, de certa forma, a gente proteja esse intestino daquele quimo que é extremamente ácido. Agora, junto, pessoal, desse bicarbonato, a gente vai ter conjuntos de enzimas que formam aquilo que a gente chama de suco pancreático, tá? Suco pancreático são essas enzimas aqui. Só atenção, ó. A amilase você já conhece, a gente falou de amilase salivar. Agora o restante daquele amido que não terminou de ser digerido completamente na boca, ele vai ser digerido pela amilase pancreática. Então, vou colocar aqui, ó, a amilase degrada amido, obviamente, tá? Ele também vai degradar um outro composto, que é um polissacarídeo que vocês estudam, chamado de glicogênio. Glicogênio. Claro, ambos são polissacarídeos formados por glicoses que se unem por meio de ligações glicosídicas, então essa enzima atua nesses dois compostos. Beleza. Aí a gente tem proteases. O que é uma protease? É uma enzima que degrada proteínas. Lá no estômago tinha a pepsina. Aqui a gente tem umas parecidinhas em nome. A gente chama de tripsina e quimotripsina. Ambas vão degradar proteínas. Fechou? Massa, tripsina e quimotripsina vão terminar o processo de degradação das proteínas, pelo menos as maiores, né? Aí a gente também tem nucleases. A gente pensa amilase quebra amido, protease quebra proteína e nuclease. Quebra o quê, professor? Núcleo? Não, ácidos nucleicos. E quem são os ácidos nucleicos? DNA e RNA. Vamos colocar o nome dessas duas enzimas aí. A gente vai ter a
nuclease e a desoxirribonuclease. A ribonuclease atua sobre, obviamente, o RNA e a desoxirribonuclease sobre o DNA. Lembrando o seguinte, tá? A gente digere esses compostos, às vezes a gente nem pensa nisso. Professor, eu nem sabia que a gente comia DNA. Você come células de vegetais, de animais, às vezes de fungos, tudo isso tem DNA, tudo isso tem RNA. Esses compostos podem ser aproveitados. Você degrada, vai obter compostos chamados de nucleotídeos que vão ser utilizados para você formar os seus DNAs quando as células necessariamente precisam se multiplicar. Beleza? E aí vamos para o último tipo de enzima que a gente tem lá no suco pancreático, a lipase. A lipase degrada o que, prof? Lipídios, é óbvio, né? Só que tem um detalhe importante, preste muita atenção. Todas essas reações químicas que a gente tem aqui de digestão, elas ocorrem em meio aquoso, tá? Tudo isso. Só que um lipídio, por ser uma molécula de caráter apolar, ela não se mistura com a água. Professor, como é que a gente vai fazer para degradar um composto em meio aquoso se ele não se mistura com a água? E aí vem um lance bem importante. Quando você lá na sua casa tem uma frigideira, por exemplo, tá? E essa frigideira você usou para fritar um ovo e depois você tem que lavar essa frigideira. Se essa frigideira tem óleo, obviamente, se você botar ela embaixo da torneira e simplesmente esfregar ela com água, você não vai conseguir tirar esse óleo. O que a gente precisa necessariamente usar? Um sabão ou um detergente. E aí, prof? E aí que o nosso corpo faz exatamente a mesma coisa. Para você conseguir misturar esse lipídio a um ambiente aquoso, você vai precisar de um líquido emulsificante. Esse termo vem lá da química, tá? Esse líquido emulsificante é produzido pelo fígado. Que líquido é esse, prof? Um líquido chamado de bile. Beleza? A bile, ela funciona como um detergente natural. Ela é composta principalmente de sais biliares. A gente não vai entrar na questão da síntese dessa bile, mas no futuro a gente pode conversar a respeito disso também. Mas a bile, ela funciona como se fosse um detergente. Esse composto, ele consegue se ligar ao lipídio e se ligar à água, tá? Ele consegue ter esse caráter duplo e aí ele permite com que a gente forme micelas e permite com isso a degradação dos lipídios. Bile. Detalhe importante, a bile é produzida no seu fígado, tá? E ela é armazenada dentro dessa bolsinha. Vou passar para cá para vocês enxergarem melhor. Essa bolsinha é chamada de vesícula biliar. Uma vesícula é uma bolsa que armazena alguma coisa, mas não produz aquela coisa que ela armazena. No caso, a vesícula biliar não produz a bile. Ela armazena. Toda vez que passam substâncias ácidas aqui no início do seu duodeno, a gente tem um estímulo à contração da vesícula. E ela vai fazer isso aqui, ó. E no momento que ela faz isso aqui, a bile desce, se mistura o composto que está descendo, que é o quimo, e emulsifica os lipídios. Coloca, por favor, que a ação da lipase nos lipídios depende da bile. Vamos colocar aqui em branco. Perfeito? Outra coisa, cai muito no vestibular, e a gente precisa comentar, a informação de que a bile não contém enzimas. Isso é importante. A bile é um detergente, ela não tem ação digestiva. Ela auxilia na digestão. E eu quero que você anote, por favor, aí no seu caderno. A bile não tem ação enzimática. A bile é um emulsificante. Vamos colocar aqui em cima, ó. Bile igual a emulsificante. E vamos colocar assim, ó, sem enzimas. Massa? Importante você lembrar disso. E aí, para finalizar, prof, para a gente terminar o processo de digestão em si, só falta a gente falar das enzimas que são liberadas pelo próprio intestino, pelo próprio duodeno. A gente tem aqui o suco pancreático, que são as enzimas que vêm do pâncreas, mas a gente também tem o chamado suco entérico. Lembrando que entero, no grego, quer dizer intestino. Então, vamos colocar aqui, ó, suco entérico. Showtime! O que esse suco entérico faz? Ele vai fazer a digestão daqueles compostos menorzinhos que sobraram. Então, quando você quebra o amido, você sabe, você vai formar maltoses. Essas maltoses, elas vão ser quebradas por uma enzima chamada de maltase. Tá?
A sacarose é quebrada pela sacarase ou invertase. Vamos colocar aqui, ó, sacarose, que são compostos pequenos, tá? São oligopeptídeos, na verdade, oligopeptídeos não, desculpe, são oligosacarídeos, né? Na verdade, disacarídeos. E a lactase, professor, ela quebra a lactose. Interessante a gente mencionar, essa enzima lactase, ela degrada um composto chamado lactose e ela é produzida em grandes quantidades quando você é um baby, quando você depende de uma alimentação basicamente feita por leite. Algumas pessoas, e isso é uma característica genética de certa forma recente, conseguem manter a produção de lactase por toda a sua vida. Isso tem caráter genético, tá? E algumas pessoas não conseguem fazer isso. As pessoas que não conseguem produzir lactase durante toda a sua vida vão ter problemas de digestão de lactose. E daí que vem a questão da intolerância à lactose. No Brasil, a gente tem mais ou menos 60% da população intolerante à lactose. Se você pegar populações africanas, isso vai a 90%. Se você pegar orientais, principalmente lá na região de China e Japão, você tem praticamente 100% da população intolerante à lactose. Isso porque o gene, isso tem a ver com genética, tá? O gene que mantém a produção da lactase é um gene relativamente recente no nosso processo evolutivo. O gene da lactase, ele é antigo, todos os mamíferos têm, mas o gene que mantém a lactase sendo produzida durante toda a vida é recente, beleza? Agora olha esses dois componentes aqui, ó. Carboxipeptidase e aminopeptidase. Falou em peptidase, você já lembra de ligação peptídica, não lembra? Que são as ligações que ocorrem entre os aminoácidos. Aminoácido, pessoal, tem uma porção de amino e uma porção de ácido carboxílico. Para separar os aminoácidos um dos outros, a gente vai precisar dessas enzimas aqui. Uma, digamos, agarra do lado do ácido carboxílico, o outro do lado do amino e pá, quebra a nossa ligação peptídica. Vamos colocar aqui, ó, que esses compostos eles atuam sobre oligopeptídeos. Tá? Oligo quer dizer pouco, são os peptídeos, as cadeias de aminoácidos pequenininhas, beleza? E depois, prof, depois terminou o nosso processo de digestão. Uma coisa que deve ser mencionada, mas não é muito cobrada, é o seguinte, essas enzimas aqui, a tripsina e quimotripsina, elas também são liberadas inicialmente na sua forma inativa. Você lembra da pepsina, que era liberada primeiramente na forma de pepsinogênio? Então a tripsina ela vem na forma de tripsinogênio. E quem vai fazer a ativação do tripsinogênio para a tripsina é um composto, uma enzima liberada pelo duodeno. É uma enzima que não tem ação digestiva, ela só ativa a tripsina. É uma enzima chamada de enteroquinase. A enteroquinase converte tripsinogênio em tripsina e essa tripsina atua sobre as proteínas, mas também ativa o quimotripsinogênio em quimotripsina. Fechou? Eu acho que isso não são coisas realmente muito relevantes, mas aqui você tem o geral do processo de digestão que ocorre no duodeno, que é a parte mais importante do processo digestivo. Sacaram? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, por favor. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem alguma contribuição, por favor, deixe aqui nos comentários, isso é muito importante para todos nós. Beleza? Um grande abraço, fiquem bem e tchau!